Oi, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre os números primos e os números compostos. Esse conteúdo está lá na página 134. No capítulo anterior nós aprendemos sobre os divisores, né? Como que nós determinamos os divisores de um número. Vamos, por exemplo, considerar o número 30, né? Vamos pensar no número 30 e vamos determinar os seus divisores. Vocês lembram como determina os divisores? Então, o 30, ele é divisível. Vamos começar sempre por 1, né? Ele é divisível por 1. 30 dividido por 1 dá 30. Ele é divisível por 2. 30 dividido por 2 é 15. Ele é divisível por 3. 30 dividido por 3 é 10. Ele é divisível por 5. Ele é divisível por 6. Por qual mais? Por 10. Por 15 e pelo próprio 30. Então, esses são os divisores de 30. Então, vocês podem perceber que são vários, né? Vários divisores para um número. Mas será que todos os números, eles possuem divisores? Vários divisores igual a 30? Existem uns números que eles possuem poucos divisores. Vamos pensar no número 29. Bom, divisor do 29. 29 dividido por 1, né? 29. Bom, 29 não é um número par, ele não vai ser divisível por 2. Ele também, olhando nos nossos critérios de divisibilidade, ele não será divisível por 3. E não será divisível também por 4. Por 5, muito menos. Então, vocês vão fazendo os testes e vocês vão verificar que o 29, ele será divisível só por 1 e por ele mesmo. Bom, quando isso acontece, existe então chamado conjunto os números primos. Então eu posso enquadrar o 29 nos números primos. Por quê? Porque ele possui apenas 2 divisores. Então, números primos é aquele número que possui apenas 2 divisores. Vamos pensar no número 4. Os divisores de 4 é o 1, o 2 e o próprio 4. Olha só, o número 4 tem 3 divisores, portanto, ele não é um número primo. Então, o número primo é aquele que tem apenas 2 divisores. Vamos pensar no número 2. Número 2, então, eu tenho o número 1, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Olha que interessante, o número 2 é um número primo. E eu já antecipo para vocês que o único número primo par é o 2, certo? Então, o conjunto dos números primos começa pelo número 2. Professora, mas e o 1? O 1 não é primo? Eu disse para vocês que para ser primo precisa ter 2 divisores. Se nós pensarmos no 1, o 1 tem apenas um divisor, que é ele próprio, né? Então, é muito fácil. Basta nós imaginarmos que para ser número primo, nós precisamos então ter dois divisores apenas, tá? Existem outros números naturais, né, a não ser esses que eu falei, que são números primos. Por exemplo, vamos dar aqui algum exemplo do conjunto dos números primos. O 2, o 3 são números primos. É um conjunto infinito, né, gente? Vamos entender isso. Conjunto dos números primos. 2, o 3, o 5, né? O 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 7... O 8 tem vários divisores, o 9 também, né? O 10 também, olha, o 11, o 13, e aí vai, né? Nós não temos uma sequência, né? Um padrão para esses números primos. Nós não temos um padrão, vai ser de 2 em 2, vai ser de 3 em 3. Ele não tem um padrão, veja bem. Aqui, de 2 para 3 tinha 1, aqui tem 2, aqui também tem 2, né? Então, nós não temos um padrão definido para ser primo, certo? E os números compostos, então, esse é o números primos, é aquele que possui 2 divisores. Os números compostos são aqueles que possuem mais de 2 divisores. Então, lá na página 134, tá? Na página 134 vai estar os números compostos. Então, números compostos são aqueles que possuem
mais de 2 divisores. Mais de 2 divisores. Mais de 2 divisores. Então, nós vamos para a página 135, exercício número 1. Ali está falando assim: escreva os números primos que estão entre 10 e 30. Então, página 135, exercício número 1, primos entre 10 e 30. Então, vamos lá. Entre 10 e 30. Então, o primeiro primo lá depois de 10 é o 11, certo? Depois, 13. E depois, 14 tem mais, 15, 16 também, o próximo 17. O próximo, 19. Então, vocês vão procurando que tem apenas 2 divisores. 23 e 29. Veja bem, esses são os primos entre 10 e 30, certo? Lá no exercício número 2, nós temos lá, eu vou fazer alguns com vocês, e aí os próximos vocês vão fazer. Tem ali uma tabelinha que diz o seguinte: números naturais, divisores e a quantidade de divisores. Então, vamos pensar no número 4, no número 39. Então, 39. Então, tem 1, 3, 13 e 39. Então, tem 4 divisores. O 39 tem 4 divisores. Agora, eu quero um número que tenha 3 divisores. Vamos pensar em um número que tenha 3 divisores. O 49, no caso, olha, o 49 tem 3 divisores. O 4 também, né? Então, nós temos lá o 1, o 7 e o próprio 49. Que tenha 4 divisores aqui, o 51 também tem 4 divisores. É 1, 3, 17 e o próprio 51. Então, na tabela lá, vocês vão completando com os números naturais, quais são os seus divisores e quantos divisores cada um tem. Vamos lá para o exercício número 3. O exercício número 3 está falando assim: agora, números compostos, divisores e a quantidade. Esse é o exercício 3. Números compostos. O que são números compostos mesmo? Aqueles que possuem mais de 2 divisores. Divisores e a quantidade. Então, olha lá, o número 4. Ele é um número composto, ele possui quantos divisores? 1, 2 e o 4. Então, ele é um número composto porque ele tem 3 divisores. O 8. O 8 é um número composto também. Vocês podem ir colocando os números que vocês acharem ali. 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Né? O 8 ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, é divisível por 4 e ele é divisível por ele mesmo. Todo número ele divide por ele mesmo. Então, nesse caso, tem 4 divisores. Mas sempre foi assim? Como que foi descoberto, então, esses números primos? Como eu sei que o número é primo e como foi a história do número primo? Lá na página 136, nós temos o crivo de Eratóstenes, né? Então, crivo de Eratóstenes. Quem foi Eratóstenes? Ele era um matemático lá, que ele morava em Alexandria, e ele criou por volta de 220 a.C. uma tábua, digamos assim, com os números, um método prático para encontrar os números primos. Então, vamos lá para como que funciona. Então, nós vamos aqui determinar de 1 até 50, certo?
Nós vamos escrever aqui todos os números de 1 até 50. E aí nós vamos fazer algumas determinações. Temos aí no livro de vocês um passo a passo que vocês vão seguindo, né? Tem ali a tábua pronta e vocês vão seguindo o processo. Lembrando que nós temos até 50, mas depois vocês vão ter que fazer até 100, eu acredito, ali no livro de vocês. Então, prestem bem atenção como que nós vamos fazer isso daqui, esse processo. E terminamos. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar o número 1, certo? Nós vamos eliminar o número 1, porque o número 1 não é primo mesmo, né? Então, e vamos circular o número 2. Vamos circular o número 2. Então, vamos eliminar o 1 e circular o 2. E depois de circular o 2, nós vamos cancelar, eliminar todos os múltiplos de 2. Quem são múltiplos de 2 aqui? O 6, o 8, o 10, o 12... o 14, o 16, o 18, o 20, o 22, o 24, o 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. Ó, todos os múltiplos de 2 eu circulei ali, né? Eliminei. Agora eu vou circular o 3. Então, circulei o 3. E agora eu vou eliminar todos os múltiplos de 3. Então, ó, o primeiro... Ah, professora, mais o 6, mas já está eliminado. Vamos deixar quieto, então. O 9. Qual é o próximo aqui de 3? O 15. Nessa linha aqui. O 27. Qual mais? O 33. Qual mais? O 35, o 39, e eu vou eliminando todos os múltiplos de 3. O 45 e aqui também não dá. Aí eu vou circular o 5, que é o próximo. Agora todos os múltiplos de 5. Professora, não sobrou muita coisa, mas vamos lá. Temos ainda múltiplos de 5 por aqui. Ó, 25. Aqui o 40. Bom, acho que foi todos os múltiplos de 5. E agora vamos circular o 7 e vamos tirar os múltiplos de 7 agora. 14 já foi. 28 já foi. Acho que 49, né? Está faltando. Pessoal, o que sobrou, então nós vamos circular. E o que sobrou, no caso, são os números primos. Então, se a professora deixou algum aqui, então o 2, o 3, o 5, o 7, olha o 11 aqui, não foi? Né? O 13, o 17, o 19, o 21, aqui já foi, né? O 23, o 29, 31, 37, 41, olha só, todos os que não estão, 43 e o 47. Então, era uma maneira. Então, vocês começam, eliminam um, circule o 2, vão cancelando todos os múltiplos de 2, circula o 3, cancelem todos os múltiplos de 3 e assim por diante. E aí vocês vão chegar até 50 nesses múltiplos. E aí vocês vão podendo fazer os próximos passos. No livro de vocês, aí vocês vão ter que fazer até o 100, eu acredito. Então vamos para o teorema fundamental da aritmética. Então nós temos aqui, por exemplo, teorema fundamental da aritmética. Nós sabemos que
Nós sabemos que um número ele pode ser escrito na forma de fatores. Por exemplo, se eu pegar o meu 6, eu posso escrever ele 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, certo? Olha, isso aqui são fatores. A multiplicação resulta em 6. Mas, por exemplo, se eu quiser o 42, quais números que eu posso, quais fatores, né, eu posso multiplicar e que resultam em 42? Eu vou escrever agora aqui uma fatoração. No 6º ano nós vamos aprender a fatorar. Nós vamos aprender a fatorar e aí nós vamos começar aqui, ó. Mesma coisa que se fosse uma divisão, tá, 6º ano? 42 dividido por 2. 42 dividido por 2 dá quanto? 21, certo? Então, 21. Olha, o 21, nós aprendemos esses dias o critério de divisibilidade, não dá para dividir por 2. Qual que é o próximo? É o 3, né? 21 dividido por 3. É quanto? É 7, né? 3 vezes 7, 21. E agora? Olha lá o 7. Bom, ele não é divisível por 2, não é divisível por 3. E aí nós vamos pensar aqui uma coisa interessante. Nós vamos fazer essa decomposição aqui em números primos, tá? Então, a gente só vai colocar números primos aqui nessa divisão. Então, o próximo número primo aqui seria o 5. E o 7 não é divisível por 5, né? Então, nós vamos pensar no próximo. Qual que é o próximo? É o próprio 7. 7 dividido por 7, 1. Olha, professor, então o meu 42, eu posso escrever assim. 2 vezes 3 vezes 7. Por quê? 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 7 é 42. Vejam, eu tinha um número e eu escrevi esse número em vários fatores, né? Uma multiplicação. Professor, eu poderia ter colocado assim também? 3 vezes 2 vezes 7? Poderia também, porque a ordem que esses fatores eles estão não vai alterar no resultado final da minha conta, certo? Então vamos lá para a página 138. Na página 138 está pedindo para vocês encontrarem, então, os fatores desse número 50. Olha lá, página 138, eu tenho meu número 50 e eu quero escrever esse número em fatores de números primos, tá? Então, vamos lá. O 50. Esse é o exercício número 1. Então, eu vou fazer aqui a minha divisão. Primeiro por 2, que é o primeiro número primo e também ele é par, né, pessoal? 50 é par. 50 por 2, 25. Olha o 25, ele é divisível por 2? Não é mais, né? O 25, ele não é também por 3, porque aqui o resultado da soma daria 7. Então, o próximo primo seria o 5. Então, 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 é quanto? É 5, né, pessoal? E o 5 vai dividir por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 é 1. Então, como eu vou escrever esse 50 com fatores primos? 50 vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 5. Mas lembra lá no começo do ano que nós estudamos que quando dois fatores repetem, eu posso colocar isso daqui ao quadrado? Então, eu posso escrever que 50 é igual a 2 que multiplica 5 ao quadrado, porque apareceu 2 vezes, certo? Então, vamos pensar no 45 agora para outro exemplo. No 45, outro exemplo. Vou fazer a minha decomposição. Nós chamamos de decomposição em fatores primos, mas isso nós chamamos de fatoração. Nós estamos fatorando esse número em fatores primos. Então, 45. Olha, ele por 2 não dá, o próximo primo seria o 3. Então, essa parte aqui desse lado, pessoal, tem que ficar só os números primos, tá? Que eles são divisíveis. Então, 45 não dá para dividir por 2. Ele vai dar para dividir por quanto? Por 3. 45 dividido por 3 é 15. Ainda eu continuo, olha, 15 dividido por 3, eu sei que é 5. E 5, agora não dá mais para dividir por 3. Qual que é o próximo primo? Próximo primo é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Eu posso escrever o 45 como 3 vezes 5... 3 vezes 3 vezes 5. Ou ainda, 3 ao quadrado vezes 5. Por que 3 ao quadrado?
Porque apareceu 2 vezes aqui. Se eu fizer essa multiplicação, veja bem, volta no que eu tenho. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 5, 45. Pessoal, por hoje é isso. Estudem e qualquer coisa estou à disposição. Um abraço, até mais!